Nós vamos para a nossa aula dessa tarde, então preste bastante atenção às explicações que eu darei quanto às atividades que deverão ser realizadas. E outro lembrete, não deixe as atividades ficarem acumuladas, faça tudo todos os dias para que você consiga aí manter o seu caderno em dia, combinado? Então vamos dar uma olhada no nosso conteúdo. Você já tem aí as folhinhas. Se você ainda não está com a sua folhinha, é importante que você peça para a mamãe retirar na escola, tá bom? Mas todos os alunos que estiveram comigo nesses últimos dias já receberam o conteúdo. Então, vamos lá. Vocês vão separar a folhinha aí de português, 24/8, né? Estamos aí na segunda quinzena, já passamos aí da segunda quinzena do mês de agosto, né? Então, nós temos um textinho, o sapo e o boi. Um sapo invejoso que vivia na lagoa, vendo um boi que pastava, disse para ele: "Eu acho você bonito e elegante." O boi olhou para o sapo e falou: "Eu, pelo contrário, acho você feio e desajeitado." O sapo, indignado, gritou: "Eu também posso ficar igual a você, se quiser. Estufo minha barriga e, em pouco tempo, fico do seu tamanho." E lá ficou o sapo estufando, estufando. Os outros sapos ficaram com dó dele e repetiam em coro: "Você está bancando o bobo. Você não vai ficar igual ao boi. Isso é impossível." Mas a vaidade do sapo era tão grande que continuou estufando, 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 até virar sapo-boi. Essa é uma fábula de Êxodo. Na sequência, faça o que se pede. A. Numere os parágrafos do texto. Nós estamos fazendo aí sempre, né, atividades envolvendo a paragrafação, né? Então, esse espaço em branco que nós deixamos, vamos imaginar aqui, né, essa linha do quadro como sendo a margem, né? Esse espaço em branco, né? Cada espaço desse é um parágrafo. Lembrando que quando nós utilizamos o travessão para indicar a fala da personagem, né? Nós também utilizamos o parágrafo. Observe, temos o espaço em branco, depois o travessão. Temos o espaço em branco, né? O início da frase. Esse espaço é o parágrafo. Então, cada um desses espaços devem ser contados, ok? Então, você vai marcar aí do ladinho, se você quiser pintar, né? Esses espaços em brancos e enumerar sobre aí a cor que você escolheu. Escolha aí uma cor clarinha, um amarelo, um laranja ou rosa, tá bom? Para você conseguir numerar os parágrafos. B. Reescreva os 4 primeiros parágrafos do texto, imaginando que, ao invés de um sapo e um boi, os personagens fossem uma sapa e uma vaca. Então, nós vamos passar aí para o feminino. Então, nós vamos ver aí o parágrafo 1, 2, 3, 4. Como é que será que vai ficar, hein? Se aqui está dizendo o sapo e o boi, então nós temos que mudar o título, né? Será a sapa e a vaca. Como é que vai ficar aí, né? Essa modificação aí, essa reescrita. Uma sapa invejosa que vivia na lagoa vendo uma vaca que pastava, disse para ela: "Eu acho você bonita e elegante." Ao invés de o boi, como é que vai ficar? A vaca olhou para, ao invés de o sapo, a sapa e falou: "Eu, pelo contrário, acho você feia e
desajeitada. Bom, então nós vamos fazer aí essa reescrita, ok? C. Reescreva os parágrafos 5, 6 e 7, modificando o que for necessário para indicar que agora, olha, aqui vai mudar. Então, presta atenção. Agora são 2 sapos na lagoa e não apenas um, como no início da história. Então, agora, gente, não tem nada a ver com sapa e vaca, não. Nós vamos reescrever, tá? Imaginando que temos 2 sapos ao invés de um, tá? O boi continua sendo um. Então, vamos ver aí como é que vai ficar. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? 5, 6 e 7. Então, vamos aí. O sapo indignado gritou. Como é que vai ficar essa frase, né? Se tem um sapo, está no singular, apenas um, mais que um, vamos imaginar aí 2 sapos, como é que ficaria a frase? A frase ficaria assim: os sapos indignados gritaram. Não pode ser gritou, porque tem mais de um. Eu também posso ficar igual a você, se quiser. Se tem mais de um, vamos imaginar que eles estão falando juntos. Nós também podemos ficar igual a você, se quisermos. Agora, e esse trecho aqui? Estufo minha barriga e em pouco tempo fico do seu tamanho. Lembre-se, não é um sapo só que está falando. São 2. Então, estufamos nossa barriga e em pouco tempo ficamos do seu tamanho. E lá ficou o sapo estufando e estufando. E lá ficaram os sapos, estufando e estufando. Ok? Vamos para a próxima atividade. D. Represente por meio de desenho o último parágrafo da história. Qual é o último parágrafo da história? Tá? Mas a vaidade do sapo era tão grande que continuou estufando, 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 até virar sapo-boi. Então, aqui, né, vocês vão, nesse espaço, vocês vão desenhar aí, né, o sapo, né, sendo aí vaidoso, fazendo esse estufamento da barriga até se transformar num sapo-boi, ok? Em matemática, vamos trabalhar com arredondamento. Arredondamento para a centena mais próxima. Número 1. Circule na linha numérica a centena mais próxima de, olha só, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Então, nós temos aí, na reta numérica, né, nós temos os números arredondados, ok? Estão terminando em 0. Então, na letrinha A, nós temos aí o 729. O 729, ele fica mais próximo de 700 ou de 800? Né? Então, você vai circular aqui, olha, fica mais próximo de 700. Então, você vai circular aqui de verde, o 700, ok? Por que que ele não fica mais próximo de 800? Porque esse é 729. Passaram-se apenas 29, né, dos 700. Se a gente olhar aqui a letrinha D, né, 785. Esse já se passou 85, então já está mais próximo do que? De 800. Então, o 785, né, está mais próximo de 800. Então, 800 você vai circular de
Amarelo, tá? B, 380. Fica mais próximo de 400 ou fica mais próximo de 300? Pense bem. Olha só, para chegar em 300, eu precisaria diminuir 80, né? De 380, eu teria que tirar 80. Mas para chegar ao 400, o que eu teria que fazer? Acrescentar 20. Então, 380 fica mais próximo, né, de 400. Eu faria esse arredondamento. Então, olha só, você vai pintar de azul o 400, tá bom? E assim você vai fazer nas demais alternativas. 2. Arredonde para a centena mais próxima. Agora você vai pensar. Observe a letrinha A. 833. 833. A centena é o 8, né? 8 centenas vale 800, ok? Então, 833 é mais próximo que 800, tá? Por quê? Para chegar em 800, eu tiraria esses 33. Ao passo que, para chegar em 900, eu teria aí que aumentar 67, né? Então, eu fico mais próximo que de 800, tá bom? E assim você vai ver nas demais. Olha, na letrinha B, 754. Fica mais próximo de 700 ou fica mais próximo de 600? O que você acha? Pense bem, vá analisando caso por caso, ok? 3. Ligue cada número à centena mais próxima. Então, nós temos aí A, B, C, D, E, F, G. Você vai analisar caso por caso. Observe aqui, olha, 347. 347 fica mais próximo de 300 ou mais próximo de 400? Só você pensar, para chegar em 300, você teria que tirar quanto? Né? 47. E para chegar no 400, você teria que acrescentar quanto? Né? Então, se eu colocasse mais 3 aqui, 353, né? Então, é mais fácil tirar 47 ou eu colocar 53? Né? Então, eu tirar 47. Então, eu vou ficar próximo do 300, ok? Então, você vai fazer a mesma coisa com os demais números, tá? Sempre pensando na centena mais próxima, ok? Número 4. Complete com o número adequado, tá? Então, aqui nós trabalharemos, né, de um modo diferente, mas com a decomposição numérica. É importante que você se recorde que cada algarismo ocupa uma ordem, tá? Cada algarismo ocupa uma ordem, que nós chamávamos de casinha. A gente sempre dizia que cada algarismo ocupava uma casinha, né? A primeira ordem, ou seja, a primeira casinha das unidades, a segunda das dezenas, a terceira das centenas, a quarta ordem das unidades de milhar, a quinta das dezenas de milhar, a sexta das centenas de milhar e assim sucessivamente, tá? Então, vamos observar aqui, olha, nós temos o número 147.567. Quando nós fazemos a leitura numérica, nós já conseguimos perceber isso, tá? Se você tiver dificuldade, né, você pode aí desenhar a sua tabelinha, tá? Para você colocar, né, cada número dentro da sua ordem. Por exemplo, suponhamos aí que você está com dificuldade de completar, né, porque é um número mais alto. Então, nós temos aí, olha,
É 147.000, né? 147.567, ok? Então, vamos pensar aí. Cada algarismo ocupando uma ordem, tá? Então, a primeira ordem das unidades, a segunda das dezenas, a terceira das centenas, a quarta da unidade de milhar, né? A quinta, a dezena de milhar, e a sexta, a centena de milhar, tá? Então, são 7 unidades, né? 6 dezenas. Quanto vale 6 dezenas? Se uma dezena, se uma dezena é 10, 6 dezenas, 60, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, né? Então, a gente vai preenchendo aqui, olha, 7 unidades. 6 dezenas, quanto vale? 60. Na decomposição, nós vamos colocar o quanto cada algarismo vai valer dentro daquela ordem, tá? É o valor relativo. Se ele ocupa uma ordem dentro do número, né? A gente vai observar o seu valor relativo, tá? Olha só, 5 centenas. Uma centena vale 100. Então, 5 centenas. 100, 200, 300, 400, 500. Já está aqui, olha, 500, tá? 7 está ocupando a ordem das unidades de milhar, ok? Então, 7 unidades de milhar. Vamos pensar, quanto vale uma unidade de milhar? Vale 1.000. Então, 7, vamos contar? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Então, você vai preencher aqui, né? Com 7.000. Ok? Sempre analise aí. Se você desenhar essa tabelinha, né? Pode fazer os risquinhos separando, tá? Cada uma das ordens. O meu tá feio porque não dá para usar régua aqui. Vocês podem fazer bem bonitinho no caderno, separando as ordens, tá? Retinho com a régua. Divide aí bonitinho, tá? E agora, 4. Olha só, o 4 está ocupando a dezena de milhar, né? Não é a dezena simples, é a dezena de milhar. A dezena simples valeria 4, valeria 40, né? Mas é a dezena de milhar. Dezena, 4, 40. Mais milhar, 1.000. Então, ele vale 40.000. Já está aqui, ó, observem, né? E aqui o 1. O 1 está ocupando a centena de milhar. Se nós estamos falando de centena, nós lembramos de 100. Mas nós estamos falando milhar, então nós lembramos de 1.000. Então, ficaria 100.000. Então, nós vamos colocar aqui, olha. 100, né? 1.000. Então, nós vamos colocar 3 zeros. Ficou meio feio aqui, né? Vamos colocar, acrescentar os 3 zeros. Você faz bonitinho aí na sua folhinha, tá? O meu, eu estou usando o mouse para escrever, não vai ficar tão bonito. Então, nós vamos atribuir o valor relativo para cada algarismo, ok? E assim você vai fazer nos demais. Olha aqui, se você observa que esse número, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Então, você também pode utilizar aqui a tabela que você desenhou para colocar, olha, 30.000, né? 2.000. Então, olha, 30.000. 2.000.
500. Centenas, né? 40. 4 dezenas. E 3 unidades. Lembre-se, cada algarismo ocupa uma ordem, né? Então, que número que será formado? Que número que nós vamos colocar aqui, né? Então, vamos pensando, estamos trabalhando com composição e decomposição numérica. Então, aqui nós teremos o número 32.000. Opa, ficou muito feio, né, gente? Vai ficar o número aí, 32.000. Que 2 horroroso. 32.543. Observaram? Então, essa tabelinha, né, dividindo aí nas ordens, ela vai facilitar todo o seu trabalho para você desenvolver aí com as demais alternativas. Combinado? Então, vamos lá. Observe o número e responda. Então, às vezes você vai olhar para esse número e você vai ter o quê? Uma dificuldade para fazer a leitura, porque é um número amplo, né? Ele tem aí, vamos contar quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, já observamos que é um número com 7 ordens, ou 7 casinhas, como vocês costumavam chamar. Então, como é que eu faço, professora, para não ter tanta dificuldade em fazer essa leitura? Utilize a tabela, tá? Então, vamos lá. Se ele tem... Eu gostaria de fazer retinho, pessoal, mas eu não consigo, tá? Sem régua é difícil. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se você desenhar essa tabela para a atividade anterior, você pode utilizá-la aí, né, para fazer essa atividade aqui também, ok? Faça no seu caderno, utilizando a régua, tudo muito bonitinho, tá? Então, vamos pensar aí. A primeira ordem, né? A primeira é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. A terceira ordem é a ordem da centena. A quarta ordem é a ordem da unidade de milhar. A quinta ordem é a ordem da dezena de milhar. A sexta ordem da centena de milhar. E a sétima ordem é a ordem da dezena de milhão, da unidade de milhão, desculpa, gente. Unidade. Vou pôr o U aqui. Eu vou pôr 2 M's para vocês se lembrarem. De milhão, tá? Então, eu vou acrescentar esse número dentro da minha tabela, tá? Então, o 1. Vamos começar aqui do 5. 5 unidades. Então, eu vou colocar aqui, tá? 6 dezenas. Eu coloco aqui. 2 centenas. Coloco aqui. 5 unidades de milhar. 5 unidades de milhar. 3 dezenas de milhar. 3 dezenas de milhar. 6 centenas de milhar. 6 centenas de milhar. E uma unidade de milhão. Então, entramos aqui, olha, nos milhões, tá? Na classe dos milhões.
Então, lembra que eu disse para vocês que a cada 3 ordens, nós acrescentamos um pontinho? Isso faz o quê? Favorece a nossa leitura, né? A gente identificar o número fazendo a leitura adequada. Então, olha só, 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. A gente observa que cada 3 ordens é formado o quê? Uma classe. Aqui, olha, se formou uma classe, tá? Que é a classe das unidades simples, tá? Aqui se formou a segunda classe. Que classe é essa, professora? A classe dos milhares, tá? E aqui iniciou-se o quê? Uma terceira classe, que é a classe dos milhões. Então, como é que eu faço a leitura desse número? 1.635.265, tá? Esse número, ele tem quantas ordens, professora? Nós vimos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens, tá? Ele tem 7 ordens. Você vai escrever aí na sua folhinha, tá? 7 ordens. E ele tem quantas classes? Olha só, aqui é a classe das unidades simples, tá? Aqui é a segunda classe. É a classe dos milhares, tá? Cada 3. Essas daqui estão completas. Aqui iniciou-se o quê? A terceira, né? Ela está incompleta, mas iniciou-se o quê? A classe dos milhões, ok? Então, aí, espero que vocês tenham compreendido a matéria de hoje. Se porventura ficar alguma dúvida, não se esqueça. Anote aí no seu caderno e amanhã, na nossa aula presencial, você pode tirar as suas dúvidas comigo, tá bom? Um grande beijo, tenham todos uma boa tarde e uma boa aula e até amanhã.